Este programa é patrocinado por Banco Inter, Banca de Empresas. Boa noite, seja bem-vindo ao Tudo é Economia. O setor automóvel foi um dos mais afetados pela crise. Como vai recuperar dos efeitos devastadores da pandemia? E isto numa altura em que o setor vive uma autêntica revolução. É o pano de fundo para a conversa com os convidados desta noite. Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP, a Associação Automóvel de Portugal, e Nuno Castelo Branco, diretor-geral do Stand Virtual. Boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Comece por si. Os dados recentes da ACAP apontam para um aumento na venda de carros de quase 400% em abril e, claro, face a abril do ano passado, em que estava tudo fechado. Ainda assim, não se recuperaram para números antes da pandemia. Boa noite. Não de todo. Esses dados, aliás, os nossos colegas em Espanha compararam o mês de abril deste ano com o mês de abril de 2019, nem sequer compararam com o do ano anterior, porque de facto não são dados comparáveis, não é? Onde o setor esteve completamente encerrado. Nós, neste momento, continuamos no primeiro trimestre deste ano com a maior queda de vendas de toda a União Europeia, dos 27 países, a maior queda percentual dos 27 países. Como disse bem, o setor automóvel foi, de facto, um dos mais afetados com a crise. Em 2020 tivemos uma queda de 35%, que foi a terceira maior queda percentual, e, infelizmente, neste início do ano, também com o lockdown que tivemos, continuamos com a maior queda, neste momento, percentual em toda a União Europeia. Portanto, o setor automóvel está, se compararmos com o ano 2019, que é realmente o ano comparável, não é? Continua, digamos, com um decréscimo de vendas bastante significativo, o que demonstra que é um dos setores económicos onde mais se fez sentir, digamos assim, a pandemia, e que nós achamos que deveria haver um tipo de medidas específicas para que se pudesse retomar a procura, para que se pudesse estimular a procura no setor automóvel, como fizeram os governos, já aliás, vamos falar também Espanha, mais à frente desse tipo de medidas que gostariam de ver no terreno. Olhando para o negócio do stand virtual, como é que correu este último ano e meio? Maria, muito boa noite. Hélder também, todos os telespectadores. Bem, quando falamos do stand virtual, não há uma lógica do negócio do stand virtual. O stand virtual representa o mercado, não é? Representa essencialmente aquilo que é a procura do consumidor. E nesse sentido, eu gostava de dar aqui duas notas relativamente diferentes, mas que é interessante em termos do setor automóvel. Ou seja, há dois comportamentos muito diferentes daquilo que é o mercado de novos e o mercado de usados. O Hélder tem os números de usados, que a ACAP apresenta sempre, ou seja, o ano passado houve uma queda de 34% nos novos, mas houve apenas uma queda de 11% nos usados. Ou seja, o mercado dos usados mostrou-se extremamente mais resiliente do que os novos, tem a ver com o próprio modelo de distribuição. Quem está dentro do setor, e para quem não está, conhece que aqui temos um fator muito importante, que é, dentro dos novos há um modelo de distribuição mais apertado, mais rígido com os fabricantes. Quem está do lado dos usados tem outra flexibilidade, ou seja, pode, se neste momento uma determinada gama não está a funcionar, troca a gama e ajusta-se. Ou seja, mas há que reconhecer também, eu que já tenho, nos últimos 15 anos, estive essencialmente fora do país, é impressionante como o mercado nacional respondeu muito assertivamente a todas aquilo que foi pedido por parte do Governo. O excelente trabalho também feito pela ACAP em termos das medidas que foram implementadas, o que gerou graus de confiança muito grande. Ou seja, basta olhar, o mercado de novos caiu 11% quando tivemos quase 12 meses fechados, quer dizer que no resto dos meses até se vendeu mais do que no ano anterior. Nos novos, 34% é uma queda significativa, mas mesmo assim, estando 2 meses fechados praticamente, mesmo assim o mercado reagiu muito bem. Ou seja, há entidades, mesmo no setor dos novos, a trabalharem muito bem hoje em dia, e de facto a internet vai dar aqui uma ajuda muito grande. Mas, olhando para aquilo que é o negócio, já começa a haver alguma recuperação, sobretudo também aqui neste mês de abril, ou não? Não, é muito significativo. Ou seja, o ano passado, quando tivemos a primeira pandemia, houve uma queda brutal das vendas, quer em termos de novos, quer nos usados. Os novos demorou muito mais tempo a recuperar, os usados foi um hype, né? Caiu muito, a seguir logo ali em maio disparou para valores até superiores a 2019, o que quer dizer que normalizou bastante o mercado. Ninguém estava à espera, parece que houve uma reação. Quando olhamos para este ano, esta queda não foi tão significativa, as pessoas já estavam mais à espera, os próprios clientes já compravam um pouco mais na internet, ou seja, houve alguma queda e da mesma forma não há uma subida tão significativa. Por outro lado, eu penso que há algo que as pessoas ainda não estão com uma noção tão clara, mas que ainda neste momento se sente, que é os níveis de poupança em Portugal, nos últimos 2 meses subiram. A coleta de IRS foi uma das maiores de sempre, ou seja,
as famílias, devido à pandemia, quem não perdeu o emprego, ainda há muita gente, felizmente a maior parte da população em boas condições, os níveis de poupança até estão mais altos. Se calhar não vão comprar uma casa nova, mas trocar de carro está muito em cima da mesa. Ou seja, neste momento, e podemos falar sobre isso hoje seguramente, há outros problemas mais complexos no setor automóvel, que provavelmente não será o vender, será carros para vender, de facto. De qualquer das formas, acha que os portugueses já têm confiança para fazer um investimento que, apesar de tudo, ainda é um grande investimento? Sim, é de facto o segundo maior investimento das famílias, a seguir à habitação, não é? E isso de facto é um valor significativo. Agora, há aqui também um aspecto importante que é a crise de confiança, digamos assim, das empresas e dos particulares, não é? E de facto, quando existe essa crise de confiança, quando há uma incerteza quanto ao futuro, designadamente se vai aumentar o desemprego, como é que se comporta a economia, como é que se vai haver despedimentos na família, naturalmente, e da experiência que nós temos na ACAP, há aqui uma retração imediatamente nessa procura e é isso que nós estamos a notar neste momento também naquilo que é o mercado de venda de novos, que é isso que é o barómetro e que tem dados exatos e ao dia sobre as estatísticas. O mercado dos usados, como o Nuno referiu, e que a ACAP representa também o mercado dos usados naturalmente, é um mercado diferente e no comportamento da pandemia, nós notámos quando foi a reabertura do setor ali em maio do ano passado, final de maio, houve até um aumento da procura, porque houve pessoas que, por causa da pandemia, quiseram usar o transporte individual e tinham um orçamento mais limitado, não compraram um novo, mas compraram um usado para exatamente, e logo nesse início, não sabia qual iria ser o comportamento em termos de saúde pública das consequências do Covid e quando haveria a vacina ou não, e, portanto, houve esse aumento da procura de usados, mas não de novos. Digamos, eu reitero que, de facto, o mercado de novos, que é o mercado de barómetro, continua, de facto, numa crise significativa. Neste momento, os números que foram publicados em abril, dos 27 países, houve 21 países que, comparativamente ao ano anterior, subiram o mercado, ou seja, há um comportamento positivo desses mercados, e há 7 desses 27 países que desceu, e Portugal é um dos que continua a descer, mesmo comparando com o período homólogo. Portanto, há aqui em Portugal uma retração muito grande. Há mercados como o francês, ou o alemão, ou o italiano, ou o espanhol, que estão de facto a crescer, porque houve medidas também de dinâmica da procura. E que medidas é que podiam ser tomadas aqui? Olha, nós quando, enfim, surge esta crise em termos mundiais, e neste caso nós estamos inseridos na União Europeia, há uma medida que a própria União Europeia recomenda aos países, que é estimular a procura pela renovação do parque automóvel. Nós temos um parque automóvel que envelheceu significativamente, as pessoas levam mais tempo a enviar os carros para o abate, para aquilo que é o fim de vida. Neste momento a idade média dos carros que vão para o fim de vida, portanto para o abate, que já não circulam, é quase 23 anos, quando foi 16 anos aqui há meia dúzia de anos atrás. Isto significa que era importante um choque, digamos, de renovação desse parque. E quando se fala tanto em descarbonização, que está na ordem do dia, e muito bem, esta questão toda das alterações climáticas e da necessidade de descarbonizar a economia, nós estamos a falar de um plano que iria retirar de circulação veículos com emissões médias de 170 gramas de CO2, substituindo por veículos com emissões médias de 95 gramas. E isto é muito significativo. O governo espanhol implementou esta medida. Curiosamente, em Portugal, o governo da região autónoma da Madeira também acabou de implementar essa medida, porque tem autonomia para o fazer, mas o governo da República, o governo central, até ao momento não implementou. E esses países que, de facto, tomaram esses planos logo na altura, com o destaque Espanha, França ou Itália, começaram a recuperar. E são mercados que em 2020 caíram, mas caíram menos do que Portugal. Começaram já neste início de 2021 a sair, digamos, da crise e na recuperação, como esses mercados que eu falei há pouco. E Portugal continua, digamos, nesta letargia em termos da procura de novos, porque, de facto, somos o país que tem a maior queda percentual. E também há um facto importante que induziu a que o ano passado Portugal tivesse uma das maiores quedas. É que o setor do turismo é muito importante na nossa economia, como todos sabemos, e também é importante no setor automóvel, ou seja, há um canal que é o canal das vendas para renta-car, que representaram em 2019 29% do total do mercado. E esse canal é importante também no fluxo de circulação e, como dizia há pouco o Nuno, também no mercado de veículos usados, por colocar veículos no mercado usados, e isso parou em 2019, ou seja, esse mercado de renta-car cai mais do que o resto do mercado, caiu cerca de 73%. E ainda não recuperou. Felizmente, estamos a assistir de uma forma muito tenue à
à recuperação dos voos e dos turistas a regressarem a Portugal. Esperemos que isso se consolide. É bom para a economia, é bom para o turismo, é bom para todos nós e também seria bom para o nosso mercado. Mas, repito, o mercado automóvel e também o espanhol, sem dúvida, estão muito alavancados também naquilo que é a atividade turística e, portanto, mais ainda uma necessidade para haver medidas de estímulo à procura, como esses países fizeram, para poder, digamos, assistirmos à recuperação das empresas, porque os concessionários de automóveis, digamos assim, com a queda que tiveram ano passado, com a queda que continua a ter neste momento, estamos a falar de PMEs, estão a passar por sérias dificuldades nesta altura, se não houver essa recuperação do mercado. Notou também olhando aqui para este mercado do rentacar, notou que houve menos oferta nos usados precisamente por causa desta questão, ou não? Maria, este é um ponto que eu acho que é interessante para quem nos ouve, numa vertente económica, entenda isto que o Hélder disse é complexo. Ou seja, durante o ano passado, inclusive o setor dos usados sobreviveu bastante bem, porque mesmo assim havia produto no mercado ainda. O que acontece? Há aqui um efeito duplo extremamente grave este ano, que é, e o Hélder se calhar vai falar um bocadinho melhor, e já, não sei se entra nessa temática, há aqui um problema grave na indústria automóvel. Os microchips não estão disponíveis. Já lá ia um bocadinho mais à frente. Eu não vou entrar por aí, mas só dizer que há um efeito que há a falta de carros novos. E os carros novos são a fábrica dos carros usados. E que isto normalmente começa às vezes 1 ano ou 2 anos. Como o Hélder comentou muito bem, o rentacar caiu para 20% do que era. E esses dezenas de milhares de carros alimentam os carros usados do ano seguinte. Não estão. E o que é que acontece? Há um segundo efeito ainda mais complicado. O rentacar está a acelerar, felizmente agora a nossa economia está a voltar. Mas dado que não há carros novos, porque nem os concessionários têm, o que é que eles vão fazer? Vão apanhar os carros usados que as marcas têm, que alimentavam os seus concessionários nos programas de marca. Ou seja, ainda menos carros usados vai haver neste momento no mercado. Ou seja, o que é que nós estamos a viver? A procura está a voltar. As pessoas, mesmo assim, infelizmente, nesta altura, está-se a sentir a vontade de comprar e sentimos isso muito no stand virtual. Mesmo no período de pandemia, o stand virtual, que é reflexo daquilo que é o mercado nacional, subiu 14% da procura da pesquisa de carro. Agora, isso continua, não caiu. E não havendo tanta oferta, havendo mais procura, quer dizer que o consumidor pode pagar mais caro por um carro em 2021 do que pagava em 2019. Isso é inevitável. 2018. Eu posso dizer uma coisa que é, numa ótica mais económica, nós já vemos isso a acontecer nos preços a comércio. Ou seja, como há falta de produto, não é? Automaticamente ainda não se está a refletir 100% nos particulares. Mas vai-se começar, ou seja, tem sempre um lag time de 2, 3 meses, mas vai acontecer inevitavelmente. Mas é a oferta da lei de procura. Não há carros suficientes. E também considera importante que houvesse aqui algum estímulo por parte do Governo? Eu acho que sim, mas há aqui a 2 níveis. Eu e que tenho uma visão talvez um bocadinho mais holística, eu conheço o Hélder há muitos anos e pessoas que vinham da ACAP há muitos anos que as conheço bem, tenho uma perspectiva global do mercado. E nesse sentido acho que o Governo tem feito um excelente trabalho, na minha opinião, na vertente da eletrificação. Eu acho que Portugal e com outros países com quem nós trabalhamos, mesmo dentro do nosso grupo internacional, é dos países que está a dar passos mais largos na eletrificação e acho que o Governo teve aqui um papel e continua a ter com os devidos equilíbrios que tem que fazer aqui em termos de medidas a nível nacional. No entanto, eu acho que há aqui um tema complexo, que é verdade, que tem a ver com o estímulo à aceleração que eu acho que noutros países se vê. Nomeadamente, eu não sei se o Hélder tocou no tema ou não, penso que não, mas que é uma medida que temos visto noutros países, que é o incentivo ao abate, que inclusive chegou-se a falar do incentivo ao abate chegar até a viaturas com 2 anos, não apenas as novas. Isto, de facto, incentiva o mercado. O problema mais grave é que não há carros neste momento. Se você quiser comprar particularmente um elétrico, espera 3 meses, 6 meses. Eu ainda hoje estava numa conferência nos Estados Unidos, em que me perguntavam sobre a Europa, e nos números dos Estados Unidos, que vende por ano cerca de 17 milhões de unidades vendidas, eles já fizeram as previsões para este ano, estão à espera de ter menos 1 milhão de carros para vender. Nós estamos no mesmo caminho e, por isso, se houver carros, primeiro vão para a China ou para os Estados Unidos. Ou seja, se nós vamos ter este problema, vamos ter mais grave ainda. Isso já se sente nas motas também. E notou alguma mudança no padrão na compra de carros em Portugal durante este ano e meio? Muitíssima, muitíssima. Ou seja, O que é que mudou? O que muda aqui, em primeiro lugar, e acho que temos de dar parabéns ao setor automóvel nacional, é uma atitude muito rápida em termos de mentalidade, quer das pessoas dos novos, quer dos usados, rapidamente se adaptaram na venda à distância. Nós temos pessoas, temos nomeadamente um grupo de concessionários, alguns e também de usados, que chegam a trabalhar 24 horas por dia, põem os vendedores a trabalhar a noite toda, o que faz que alguém queira fazer uma videochamada à meia da noite por brincadeira, às vezes há pessoas que ligam. Ou seja, o que acontece? As pessoas hoje em dia, e quando estão com o teletrabalho, algumas dessas pessoas, uma pessoa até às 6 da tarde não tem tempo. Quando está interessado em comprar um carro e em falar, não se desloca, é a partir das 6 da tarde. Ou seja,
provavelmente o volume até de maiores contactos para desenvolver tudo o resto é das 6 à meia-noite. Depois há pessoas que entram pela noite adentro e se apercebem, ou seja, há muita gente hoje em dia a dizer podem comprar os carros através da internet, ligam-nos a qualquer altura e há muitas vezes já que se começa a oferecer 14 dias de garantia para devolver o carro, quer seja um novo, quer seja um usado, para dar a confiança na internet. Ou seja, há uma mudança por parte dos operadores que veio gerar confiança, mas por outro lado, e isso já acontece há muitos anos, na minha opinião, em relação a Portugal, o consumidor em Portugal, na minha opinião, é acima da média. Ou seja, adapta-se muito rapidamente. Há muitas pessoas que em Portugal, de facto, começam a sentir confiança de comprar. Ou seja, nós temos muitos clientes nossos, particularmente os da Zona Norte, que a maior parte das vendas já a fazem para a Zona de Lisboa e para a Zona Sul. Ou seja, a questão de estarem sediados na Zona Norte não quer dizer nada. A mesma coisa se acontece. Um dos meus operadores, não fazendo aqui referência, por exemplo, é a Benecar. A Benecar vende para o país inteiro e está na Benedita. Mas é um dos maiores operadores nacionais. Isto hoje em dia, a geografia com a internet já diz pouco, mas porquê? Porque ainda os nossos consumidores, de facto, adaptam-se e, de facto, há operadores de confiança em Portugal e basta ver no futebol. Eu agora vi um bocadinho mais esta fase final. Quase todos os clubes são patrocinados por pessoas que estão no setor automóvel e isso acaba por gerar confiança. A digitalização deu aqui um grande passo. Publicidade a empresas. Não estou a fazer. Não foi. Eu fiz esse comentário. A digitalização deu aqui um grande falar passo. sobre o assunto. Deu aqui um grande passo neste último ano. Houve uma adaptação rápida por parte dos seus associados, por exemplo, que ainda não estava tão presente. Sem dúvida, foi muito importante. Uma das consequências, digamos, enfim, se podemos chamar positiva desta pandemia, foi realmente o incremento da digitalização. Não só ao nível dos processos, ou seja, em termos dos processos que ainda havia muito administrativo em papel, quer dizer, digitalizou-se muito para não haver o contacto físico, mas também, e como o Nuno referiu, a questão da digitalização a ser usada nos contactos com os clientes, nos relacionamentos, tudo isso na publicitação do produto, isso é muito importante. Agora, há um aspecto que podemos ter aqui em consideração e que é o seguinte, isso já houve vários estudos da própria Comissão Europeia, é que, como falámos há bocado, o automóvel é o segundo bem mais caro de investimento das famílias a seguir à habitação e as pessoas, quando compram um automóvel, gostam de ver o automóvel fisicamente, gostam de experimentar o automóvel na generalidade das situações. Aliás, durante a pandemia, a ACAP conseguiu que os próprios test drives pudessem ficar excepcionados daquilo que eram as limitações, digamos, que havia nesse período, mas dizia eu que o setor de distribuição automóvel, que tem existido com os concessionários de automóveis que cobrem o território não só de Portugal como da União Europeia, e também porquê? Porque o automóvel é um bem tecnologicamente complicado. E não é só vender o automóvel, é haver a assistência ao automóvel, é haver, no momento, a peça, a especialização para que o automóvel seja assistido e haja uma cobertura dos clientes em todo o espaço da União Europeia. Por isso é que existe o sistema de distribuição através dos concessionários, que tem funcionado e muito bem em toda a União Europeia, em que realmente se cobre todo o território com uma capilaridade bastante significativa e porque o cliente quer experimentar o carro antes de comprar e quer, digamos assim, fazer a sua experiência com a família. Mas eu voltava aqui um ponto também importante que o Nuno referiu, na questão dos elétricos. Acho que a eletrificação hoje em dia é um dos drivers, digamos assim, na própria União Europeia, porque a União Europeia não é assim em todas as regiões do mundo, mas nós estamos na União Europeia. Porquê? Porque temos limites, temos metas a cumprir em termos dessa descarbonização. Eu concordo com o que o Nuno disse, aliás, a ACAP e a nossa Associação Europeia tem falado muito nesta visão holística, porque os governos focam-se muito naquilo que é só o veículo elétrico, digamos assim, o tank to wheel é só o que é no momento, mas não se preocupam muito com o que existe a montante ou a jusante, ou seja, e isso é importante, essa visão tem que haver holística, que tenha tudo em consideração e não só o aspecto concreto do veículo em si, quando é vendido. Porque, de facto, vender um veículo elétrico em Portugal ou na Polónia é muito diferente por causa da fonte de energia. E, portanto, isso é um aspecto fundamental e tem que haver, digamos assim, essa preocupação também com aquilo que é o conjunto do setor. Mas tem havido mais procura ou não? Por veículos elétricos ou híbridos? Aumentou, mas está a estagnar. Isto é uma novidade que não se tem falado muito, porque de facto Portugal foi um exemplo logo, enfim, em 2007, 2008, num programa de incremento de vendas de veículos elétricos. Foi até considerado em termos internacionais, porque geralmente os países onde se vendem mais veículos elétricos são países que têm um PIB per capita acima de 30 mil euros, são aí que se situam 70% das vendas. Portugal, que está abaixo, estava ao lado desses países na percentagem de vendas. Mas justamente, como eu disse há pouco, com os programas de incentivo à procura implementados em junho do ano passado, a generalidade dos países duplicaram os valores de incentivo. Nós continuamos com o valor dos 3 mil euros, digamos assim, mas a Espanha acabou de anunciar 7 e 8 mil euros de incentivo para elétricos. A Alemanha duplicou. E, portanto, a Alemanha, em
2020 aumentou 300% as vendas de elétricos. E nós estamos a estagnar. E nós estávamos à frente da média europeia. No primeiro quadrimestre deste ano, as vendas de elétricos em Portugal representaram 5,1% das vendas e a União Europeia já está com 5,7%. Quando nós tínhamos 5%, quando eles tinham 3%. Isto significa também aquilo que tem que ser feito em Portugal, que inclusive este ano o Governo descontinuou, o que nós achamos, digamos, lamentável, o incentivo que havia para a compra de veículos elétricos ligeiros de passageiros por empresas. Ou seja, neste momento, uma empresa que compra um ligeiro de passageiros não tem incentivo na compra do veículo elétrico. E para os particulares, não só não aumentou, como manteve o limite de umas centenas de veículos, que isso de facto é insuficiente. E por esse motivo também, e isso que o Nuno referiu, nas dificuldades que os construtores têm para a entrega dos veículos, Portugal vai sofrer. Porquê? Porque se há países, mercados que dão 7 mil euros, dão 8 mil euros para a venda do elétrico, a procura vai aumentar e naturalmente os construtores, estamos a falar de países como a Espanha ou a Alemanha, os construtores vão direcionar, digamos, a sua produção de elétricos para esses países e Portugal está já, nós baixamos já em relação a 2019, não baixamos só a venda de elétricos. Em relação a 2020, já estamos a baixar no quadrimestre em relação a 2019, o que é de facto um retrocesso naquilo que vinha a acontecer. Isto é importante ter presente, porquê? Porque o veículo elétrico é importante para a redução das emissões, mas os construtores não podem obrigar, os concessionários não podem obrigar o cliente a comprar o elétrico. O cliente tem que estar motivado para a compra daquele veículo conforme as suas necessidades. E neste momento tem sido ainda muito motivado pelos incentivos que os vários Estados estão a dar a esses veículos. E há um outro ponto também que a ACAP tem chamado a atenção, e é essa tal visão holística também que temos tido destas situações, que tem que haver uma estratégia europeia para os pontos de carregamento. Neste momento não há uma estratégia a nível europeu para haver corredores de carregamento de veículos elétricos. Cada país faz o que entende, há estratégias diversas e isso não é o facto de queremos ter 30% das vendas de elétricos em 2030. Neste momento, num estudo que foi feito recentemente, nós temos necessidade, em termos da União Europeia, de 1 milhão de pontos de carregamento em 2024. Temos neste momento 300 mil. Fazendo esse rácio, esse estudo europeu que foi feito pela nossa Associação Europeia para Portugal, nós temos neste momento, na melhor das situações, 2.500 pontos de carregamento de veículos elétricos e precisaríamos em 2024 de 24 mil pontos de carregamento. É que são fatores que têm que andar em conjunto e nós não vemos, por exemplo, infelizmente no PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, um apoio direto, digamos assim, como tem, por exemplo, o Plano Espanhol, para a instalação de pontos de carregamento, por exemplo, nos concessionários de automóveis, que deviam ser apoiados, cobrem a totalidade do território na instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos. E isso não apareceu, infelizmente, do PRR e, mais uma vez, os agentes privados investem e têm essa obrigação e têm-no feito, não é? O setor automóvel é o setor que mais investe em ID na União Europeia. Mas também, quando temos planos de recuperação com dinheiro dos contribuintes europeus, era bom que fossem aplicados também nestas áreas que são vitais. Há muita procura por carros elétricos no mercado, no seu mercado? Há muita procura, há cada vez mais, ou seja, há aqui, deixa-me só fazer uma nota, porque eu e o Hélder andamos nisto há muitos anos, mas nem sempre estamos 100% alinhados. Ou seja, eu estou 100% de acordo com aquilo que ele diz, mas há cá só aqui um tema que eu acho que é importante que os portugueses entendam, que é, e o Hélder comentou muito bem, de facto os incentivos às empresas baixaram e há um certo abrandamento ou uma estagnação das vendas dos elétricos. Ou seja, mas isto há aqui um fator muito positivo, que é, anteriormente, e o Hélder conhece isto muito bem, a venda dos elétricos estava muito atrelada aos incentivos às empresas. Havia empresas que tinham frotas muito largas de carros elétricos. Isso está a deixar de acontecer. Ou seja, o que acontece é o consumidor final que está a assumir a consciência também de querer o carro elétrico, está a haver muita comunicação. Ou seja, é verdade que não estamos com o mesmo nível de incentivos. Eu aqui não quero entrar nestes sistemas mais políticos, porque o Governo também tem que fazer os seus equilíbrios, porque estamos a sair de uma pandemia, tem que fazer as suas alocações. Em termos de setor, quanto mais tivermos, com certeza que melhor, e por isso não entro por aí, mas a verdade é que isto é um sinal de que esta estabilização também quer dizer o consumidor está-se a substituir às empresas. Não estamos a crescer, mais incentivos houvesse. Respondendo diretamente à sua questão, nós no stand virtual temos, é o segmento que mais procura tem e menos carros disponíveis tem. Exatamente. Okay? Ou seja, e isto aqui tem outro problema que se calhar as pessoas não se apercebem, e o Hélder comentava bem, que é, nós falamos hoje muito de elétricos e hoje vamos falar seguramente, e não sei se no caso aqui da RTP, mas outros temos imensos anúncios quando se fala na área automóvel de carros elétricos, mas a verdade é que o parque circulante de carros elétricos em Portugal é menos de 2, 3%. Ou seja, se estivéssemos a vender 200 mil carros e todos eles fossem novos, em vez de ter os 30% que é agora, tivéssemos aos volumes normais e fossem 200 mil carros por ano, iam-se passar 10 anos até se meter 2 milhões de carros no parque circulante em Portugal. São cerca de 5 milhões, ou seja, aqui a 10 anos, 40%, ou seja, isto vai demorar tempo a chegar lá. O que quer dizer que quando olhamos para os usados, se há falta de novos e há falta dos carros que saem do rentacar, usados praticamente não existem. Não existem, ou seja,
Eu tenho vários clientes que falaram, eu vou abrir uma operação porque os elétricos agora é o que se fala. Não consigo abastecer, não há carros. Ou seja, não há carros elétricos E vai disponíveis. acentuar-se E vai-se acentuar Vai. não só, mas nos elétricos mais ainda, porque já há poucos. Para não falar da temática que é... Há aqui uma dicotomia que eu acho que é importante referir e nós sentimos recentemente, estamos a fazer um estudo muito alargado na parte dos elétricos, devido a esta muita procura. Que é, há muita procura, mas às vezes não há a mesma intenção de compra. O que é que isto quer dizer? Ainda há muitas dúvidas no consumidor. E num inquérito que fizemos, como é muito mais massivo, aquilo que as pessoas mais procuravam... Helder, não tenho estes problemas, não tenho sempre a falar publicidade a ninguém, tenho que dar exemplos porque eu trabalho no dia-a-dia. Eu só como sou numa associação não posso... Eu falo de um falar de uma associada e não falar de outra. Eu percebo. Vou um carro, que é muito, nem vou dizer a marca, mas é o Zoe. O Zoe é dos carros que mais... Porque é um elétrico mais acessível. O que é que acontece? Vamos dar um exemplo. Em 2012, um Zoe tinha uma autonomia de 200 km, penso eu. 4 anos depois tem 400, 500 km, o que é muito mais interessante. Agora, a pessoa que comprou o carro, ou que compra agora o carro com 400, diz daqui a mais 2 ou 3 anos o carro já tem mais autonomia, o carro que eu comprei, será que vale o mesmo? É quase como os telemóveis, não é? Eu compro um, mas isto daqui a 2 ou 3 anos, o carro elétrico já é um bocado um gadget. A confiança para eu comprar, ou seja, até agora, não é? Quando estamos a falar de um carro a combustão, antigamente a diesel, agora mais a gasolina, há algum conforto dos números e de evolução, e quando eu compro, como o Helder dizia muito bem, é o segundo investimento maior das famílias. No elétrico eu compro hoje, mas amanhã não sei. Claro que há carros que estão na moda e tal, e que se fala das bitcoins e afins, que tudo bem. Vale hoje, ainda vale daqui a 2 anos. Mas há outros que não há. Ou seja, há aqui algumas incertezas que de facto... Mas também não a procura ajudam está lá, ao mercado. a consciência está lá, é o futuro, mas temos de ter estes elementos em atenção. E há que dizer que naturalmente as marcas estão a fazer um excelente trabalho porque percebem que é para aí que vai, que é os governos que para aí que vai, é isto que faz sentido e estão a investir as fichas todas, sabendo que, como eu digo aqui, vai demorar 10 anos até termos, se calhar, 50% do parque circulante. Já estamos a ficar muito curtos de tempo, mas queria ainda falar da crise dos microchips. Exatamente. Que pode durar até 2023. Sim, é de facto um drama. Realmente, com a pandemia, a produção de microchips foi direcionada para outra cadeia de distribuição, digamos assim, e isso está a criar graves problemas em termos das fábricas, do abastecimento, fábricas que estão a parar, gravíssimos prejuízos também, não é? Dificuldades, digamos, no abastecimento das redes de distribuição, e isso são prejuízos gravíssimos também para o nosso setor. Ou seja, no fundo, esta crise pandémica gerou, digamos, uma série de problemas que não estávamos longe de imaginar sequer que poderiam acontecer, não é? Como consequência dessa própria crise, não é? É uma crise diferente da crise que vivemos em 2009, 2010, digamos, com origem diferente, esta com origem numa crise sanitária, não é? Uma questão económica ou da banca, é completamente diferente, e as consequências são ainda mais imprevisíveis, quer dizer, e essa é uma das consequências que temos aqui e que criam gravíssimos problemas no nosso setor, que depende muito, digamos assim, dos semicondutores. Há aqui vários problemas graves, que é tudo o que na economia, aqui isto é um programa excelente em termos de tudo a economia, os chips, estes microchips estão concentrados em 3 empresas, 2 delas o seu nome de cor, a Intel e a Samsung e mais uma outra. O mundo inteiro está à volta destas 3 grandes marcas. A partir do momento em que o setor automóvel disse, isto não vai correr bem nos próximos anos, e tirou de lá as encomendas, isto virou-se para onde? Virou-se para os televisores, para os telemóveis, para os tablets, para tudo o que seja eletrónico, que as pessoas estão em casa. As pessoas estavam mais em casa. Agora queremos, afinal precisamos de microchips. Aumentou a procura desses bens, não é? Exatamente. O teletrabalho, como todos sabemos, as dificuldades que houve para comprar esses tipos de bens. Não é? E mesmo para a parte da produção das vacinas, sempre também houve aí aumentou muito a procura. E agora, desse tipo de bens. Estas 3 entidades comprometeram-se, não há volta a dar agora. Isto é um problema complicado, acho que os portugueses têm consciência disto. Vai ser complicado comprar carros novos, mas vai acontecer na mesma. Agora, isto já aconteceu, eu e o Helder temos muitos anos disso, eu lembro perfeitamente há 20 anos atrás, que se esperava por um Golf 6 meses, era preciso. Estamos a voltar a esses tempos. Vai-se esperar por um carro novo. Nos usados, há aqui 2 fatores só que gostava de deixar claros. Um é, por um lado, vai haver falta de produto, mas quem quiser comprar se calhar vai pagar mais caro. E outra coisa que eu acho que felizmente o mercado nacional também faz um bom trabalho pela disciplina que temos aqui, que é, eu trabalho muito com os colegas meus que estão na Polónia, 50% do mercado importa da Alemanha, também não há carros. O mercado português não importa muito nesse sentido, sei que estamos a acabar, não é? Atenção, que vai haver falta de produto, acho que vai continuar a haver com qualidade e pessoas a trabalhar, mas vai ser um ano difícil, particularmente do lado da oferta. Muito obrigado aos dois por terem estado aqui connosco e pela vossa análise ao momento no setor automóvel.